É certo, mas o que o senhor acha da ideia de que países mais civilizados possuem um índice de suicídios maior do que países menos civilizados? O mais civilizado significa mais administrado, significa que o governo dá mais palpite. Porque quando um país fica rico na base da economia capitalista, qual é o segundo passo? Tem a onda dos picareta e estatiza tudo, estabelece controle de tudo e torna a vida humana um saco. E daí a pessoa tem que se matar mesmo, porra. Aqui nos Estados Unidos tem certas áreas que já é assim. Olha, não pode fumar, não pode falar palavrão, não pode peidar, não pode isso, não pode aquilo, blá, blá, blá. Tudo dá multa, tudo o governo se mete, mas é o inferno. É inferno. Então, quer dizer, obrigado, Olavo. O ser humano não foi feito para ser mandado por outro. Ser mandado por outro é próprio de dois tipos de pessoas: crianças e prisioneiros. Tá? E, evidentemente, doentes mentais, pessoas incapazes. Todo ser humano capaz, ele tem que decidir a sua própria vida e tem que ter o direito de decidir a sua própria vida. Isso é da natureza humana. Se você viola isso, você está forçando o sujeito a uma existência antinatural que só pode deprimi-lo e prejudicá-lo. Se tiver as pessoas hoje criadas nesse ambiente de controle estatal de tudo, são pessoas covardes, tímidas, mentirosas, esquivas. Tudo isso é um comportamento de doente mental. E eu, nos últimos 30 anos, 40 anos, observando isso desde a minha juventude, e no Brasil, no tempo da ditadura, a gente tinha mais liberdade do que hoje. Mas muito mais. Né? Então, por exemplo, no tempo da ditadura, você encontrava um monte de jornal de esquerda na banca. Você encontrava um monte de esquerdistas publicando livro, sendo premiado pelo governo, tá certo? E sendo paparicado pelo governo. Hoje, meu filho, se você é direitista, você está cercado de gente que vai te boicotar, te botar para fora do emprego, e se não destruir a tua vida, como estão fazendo com o Júlio Severo. Tinha muito mais liberdade no tempo da ditadura. Então a gente vê esse crescimento, vamos dizer, da pressão e da opressão. Tá certo? Isso tira o sentido da vida, tira o gosto de viver. Quem sobrevive bem a isso? Sobrevive os caras de pau como eu. Porque eu não deixo ninguém controlar nada. Tá entendendo? Uma vez eu um restaurante aqui, o cara disse, não pode fumar. Disse, não pode, eu vou fumar aqui na sua frente. Vou chamar a polícia e me põe numa cadeia. Chamou? Não chamou nada, pô. No Brasil fiz isso várias vezes. Então, ok, obrigado, Olavo. É isso que leva as pessoas ao suicídio. Né? Entendi. Eu agradeço, obrigado. Obrigado eu. Obrigado. E daí o que o Globo agora defendendo a Constituição contra esse tal do Programa de Direitos Humanos. Mas quem foi que fez o monstro? Foi vocês, meu Deus do céu. Vocês fazem e desfazem, presidente, com a naturalidade de quem peida, você está entendendo? Vocês têm 70% da audiência, vocês mandam na cabeça do Brasil. Olha, estou para dizer o seguinte: tudo que acontece de ruim no Brasil é culpa da Globo. Tudo começa na Globo, porra. Não é a Globo, é uma elite de pseudo-intelectuais que mandam naquela porcaria, né? Porque uma empresa, afinal de contas, é um universal abstrato. O universal abstrato não age, são pessoas. Uma nova pesquisa aqui nos Estados Unidos, pesquisa de opinião, mostra que o público americano não acredita em praticamente nenhum noticiário de TV. É um negócio impressionante. A única que tem alguma credibilidade a mais é a Fox News, que os outros falam tanto mal dela. Quer dizer, que autoridade então tem essa gente que não convence nem mesmo os seus ouvintes e telespectadores para falar mal dos outros, né? É incrível porque, se você pegar nos anos 60, 70, a credibilidade dos canais de TV, dos noticiários de TV aqui era altíssima. Quando o Walter Cronkite falava, todo mundo acreditava. Por exemplo, a famosa derrota americana no Vietnã não foi a derrota militar, porque a NBC transmitiu, né, o ataque à embaixada americana em Saigon de tal maneira que dava a impressão que os vietnamitas tinham entrado lá e matado todo mundo. Na verdade, não entrou nenhum. Todos que atacaram a embaixada americana morreram na porta. Mas a coisa foi transmitida de modo apocalíptico, e o Cronkite dando a ideia de que estava tudo perdido. Daí o Lyndon Johnson, assistindo aquele programa, falou: se eu perdi o Cronkite, eu perdi a eleição. Então, foi aí que ele decidiu, né, retirar os soldados americanos do Vietnã. Claro.
Walter Cronkite estava mentindo, mas isso é para mostrar um alto nível de credibilidade que mesmo um mentiroso, né, compulsivo como o Walter Cronkite desfrutava na época. Hoje ninguém mais tem isso. Isso está caindo e o pessoal está cada vez mais recorrendo à internet. A informação pela internet, ela é muito confusa e é assim, de dimensões oceânicas, mas você procurando, você encontra ali o que interessa e o que é confiável. Dá mais trabalho, mas hoje em dia é melhor confiar na internet do que em qualquer grande jornal ou noticiário de TV. 50, 40 anos atrás, a mídia ainda era relativamente confiável. Havia distorções, havia mentiras, mas agora não. Agora você tem uma mentira uniforme. Porque todos esses jornais, todos eles dependem de propaganda do governo, de ajuda do governo, estão carregados de dívida com o governo, então tudo puxa saco. Então eles mentem uniformemente, então não dá para acreditar mais em nada. Mídia brasileira, meu filho, não dá para você limpar o cu com o jornal brasileiro, não dá para isso porque o seu cu é um lugar de respeito, você está entendendo? Eu sempre penso assim, né? Bundinha que mamãe passou talquinho, eu não vou limpar com essas porcarias aí, que vai só macular, né? O meu distinto cu, você está entendendo? Então, não use nem para limpar a bunda, meu filho. Perfeito, professor. Vou fazer a pergunta e vou desligar para dar a oportunidade. A pergunta é o seguinte: para a gente aqui que está aprendendo as coisas, não tem a eloquência do senhor, não tem a capacidade de discurso que o senhor tem, como a gente deve agir para tentar esclarecer as pessoas ao nosso redor? Obrigado, professor. Ora, em primeiro lugar, Roberto, você tem que estudar, vamos dizer, a própria arte da persuasão. Sem isso não dá nem para começar. Porque os camaradas não precisam ter arte da persuasão nenhuma, porque eles têm volume, eles têm número. Então aparece 1 milhão de sujeitos mentindo, não precisa mentir com eloquência, não precisa, né, não precisa provar nada, né? Então você tem que estudar, fazer a ciência do discurso. Né? Eu te recomendo os livros de um autor chamado Mortimer J. Adler, A-D-L-E-R. Né? Inclusive tem um livro dele que chama How to Talk, How to Listen, né? Ou How to Speak, How to Listen. É uma coisa muito importante para essa arte da comunicação pessoal, de pessoa a pessoa, que é a nossa única arma. Nós não temos grandes jornais, não temos canais de televisão, nós temos apenas a nossa fala pessoal. Então é necessário que ela seja, se não persuasiva, ao menos contundente. Porque às vezes, vamos dizer, um sujeito muito mentiroso, o cara que é intrinsecamente mentiroso, pervertido, você não consegue convencer. Mas você consegue inibir, intimidar e fazer-o passar vergonha. Você está entendendo? Na frente, então eu frequentemente eu me lembro do Dr. Charcot, na Faculdade de Medicina, né, que ele pegava lá, por exemplo, uma doente histérica, botava na cadeira, na frente dos alunos, e mostrava as reações histéricas que a mulher tinha. Então eu estou fazendo a mesma coisa, eu pego o desgraçado, pôr na cadeirinha e mostro para os meus alunos. Ó, tá vendo como o sujeito é louco? Tá vendo? E eles veem que o cara é louco, então eles já sabem que não é para seguir aquele exemplo, tá certo? Então, alguns caras são intrinsecamente safados, outros ficam safados com o tempo, que nem o Oliveiros. O Oliveiros já fez coisa boa 30 anos atrás. Agora é que está metido falando o que não sabe. E estou redigindo aqui umas observações hoje, vocês vão ver que merda de raciocínio que é o dele. Um cara que tem obrigação de saber mais. Né? Então, eu sugiro essas coisas, quer dizer, e sobretudo, você estudar os próprios processos, vamos dizer, de manipulação de opinião, que esses camaradas usam para você poder desmontar isso. Isso aí, se você acompanhar nos meus artigos, você vai encontrar um monte de sugestões de livros aí.